Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de modelagem de processos. Nós iremos ver hoje a análise qualitativa de processos. Relembrando o que nós vimos até o momento, né? Adotando o livro de Fundamentos de Gerenciamento de Processos de Negócio, do professor Dumas, nós vimos uma introdução ao gerenciamento do processo de negócio, o conceito de gerenciamento de processo de negócio, onde ele demonstra a proposta dele de um ciclo para a modelagem e o gerenciamento do processo de negócio. Passamos então pelos conceitos de identificação dos processos, vimos elementos básicos de modelagem de processos usando a notação BPMN, tratamos da descoberta de processos e agora chegamos a elementos avançados de modelagem de processos. Ainda com BPMN, nós vimos algumas nuances que nos ajudam a modelar certos eventos, certas coisas nos processos. Bem, é chegado o momento, então, de nós tratarmos da análise qualitativa de processos. Nós temos como objetivo dessa aula apresentar uma introdução ao que é essa análise qualitativa de processos, apresentar o conceito de análise de valor agregado, identificar possíveis classificações de valor e discutir a eliminação de resíduos a partir da classificação quanto ao valor agregado. Relembrando o ciclo de vida de BPM, nós vimos a identificação do processo, onde tem a saída, a arquitetura do processo, né? Vimos os procedimentos, as técnicas para a descoberta de processo, onde nós temos como saída o modelo de processo atual. E a partir desse modelo de processo atual, para aperfeiçoar, para melhorar o processo e fazer um redesenho desse processo, é necessária a análise do processo. E uma das técnicas de análise de processo é a análise qualitativa que nós vamos abordar nessa aula. A análise de valor agregado é um conceito que tipicamente consiste em duas etapas, dois passos. Primeiro, nós precisamos classificar o valor de um determinado passo do processo. E nós vamos ver como fazer isso e que tipos de classificação os autores sugerem. A partir do momento que você classifica o valor, você pode, então, através de uma técnica muito simples, eliminar resíduos, ou seja, o que é supérfluo, o que está desnecessário nessa modelagem do processo. Então, a análise de valor agregado é uma técnica que busca identificar passos que são desnecessários em um processo, visando essa eliminação, né? Então, por isso, nós vamos fazer essa análise de valor agregado de cada passo. Nesse contexto, um passo ele pode ser uma tarefa no processo como um todo, ou uma parte de uma tarefa, ou até algum elemento de transição entre duas tarefas. Como, por exemplo, imagine uma tarefa verificar a ordem de compra, em que essa tarefa termina com o pedido de compra sendo enviado por um e-mail interno a um supervisor. E a tarefa subsequente seria a aprovação dessa ordem de compra, que começa quando o supervisor recebe e verifica esse pedido de compra. Podemos dizer, então, que esse transporte via e-mail do pedido de compra é um passo potencialmente desnecessário, pois ele não agrega valor nesse contexto. Mas para vocês entenderem melhor o que é agregar valor, né, nós precisamos ver que
tem vários passos, uma tarefa pode ser constituída por vários passos. E é claro que nós não podemos simplesmente eliminar passos que são importantes. E por isso nós vamos ver essa análise de valor agregado. Como disse, uma tarefa ela pode agregar vários passos. Veja o exemplo de a tarefa verificar fatura, que poderia ter os seguintes passos. Ora, se eu vou verificar a fatura, eu tenho que recuperar o pedido de compra correspondente àquela fatura. Aí eu vou verificar se os montantes que estão constando na fatura e no pedido de compra coincidem. Em seguida, poderia verificar se os produtos ou serviços referenciados naquele pedido de compra foram efetivamente entregues. E também verificar se o nome do fornecedor e detalhes bancários na fatura coincidem com os registrados no meu sistema de gerenciamento de fornecedores. Vejam que uma verificação de fatura pode ter diversos passos aí descritos. Em alguns casos, esses passos dentro de uma tarefa, eles são documentados numa forma de lista de verificação, comumente chamados no nosso meio de checklists. Essas listas de verificação dizem aos participantes do processo que coisas precisam estar feitas ou estar no lugar antes de uma tarefa ser dita completa, ou estar completada. Se essas listas de verificação detalhadas estão disponíveis, ora, o analista de processos pode usá-las para decompor essas tarefas em passos. Mas, infelizmente, essas listas não estão sempre disponíveis. Em muitos casos, esses participantes do processo sabem o que têm que fazer, ou seja, têm essa compreensão implícita dos passos em uma tarefa, porque eles realizam aquela tarefa dia após dia, eles não têm isso documentado. Essa compreensão implícita não está documentada, então, em lugar algum disponível para o analista de processo. Na falta desta documentação, de um checklist passo a passo de uma tarefa, o analista de processo precisa, então, decompor esta tarefa em passos por meio ou da observação, vendo a coisa acontecer, ou por meio de entrevistas, onde o responsável pela atividade, o participante do processo, vai descrever como faz, como executa a tarefa. A partir do momento em que eu tenho decomposto o processo ou a tarefa em passos, um segundo pré-requisito para eu analisar valor agregado é identificar quem é o cliente do processo. Quem é que espera um resultado daquele processo. E, além disso, identificar quais são esses resultados positivos que esse cliente espera do processo. Ora, esses resultados positivos esperados são que agregam valor para o cliente, no sentido que a obtenção desses resultados ou é do interesse direto do cliente ou é feita o processo, essa obtenção em benefício desses clientes. Okay? Então é importante identificar o cliente e o tipo de resultado esperado. Tendo decomposto, então, o processo em passos e tendo claros os resultados positivos de um processo, podemos, então, analisar cada passo em termos do seu valor agregado. Passos que diretamente contribuem para os resultados positivos são chamados de passos que agregam valor. Por exemplo, imagine um processo de conserto de uma máquina de lavar ou outro eletrodoméstico qualquer. Os passos nesse processo, onde o técnico faz o diagnóstico do problema com a máquina, são passos que agregam valor, uma vez que vão contribuir diretamente para o resultado que o cliente espera, que é a máquina consertada. Além destes, os passos relacionados com o conserto efetivo da máquina também são de valor agregado, certo? Porque vão atender ao objetivo final, que é a máquina consertada.
Só que nós temos alguns passos que não agregam valor diretamente ao cliente. O cliente não percebe valor no passo, mas que eles são necessários para o negócio. Considerando novamente esse exemplo da máquina de lavar, do conserto da máquina de lavar, imagine que durante o processo tem um passo onde a pessoa que está conduzindo o diagnóstico, né, ela vai registrar esse defeito. Esse passo é o registrar defeito, no qual o técnico entra com dados sobre a máquina de lavar e uma explicação do defeito encontrado em um sistema de informação. Esse passo, por si só, não representa nada para o cliente, não agrega valor direto ao cliente. O cliente ele deseja que a máquina seja consertada e ele não obtém valor direto pelo fato do defeito da máquina ser gravado em um sistema de informação da empresa. Entretanto, gravações sobre esses defeitos e a sua resolução ajuda a empresa a construir uma base de conhecimento de defeitos. Ora, essa base de conhecimentos é extremamente valiosa quando novos técnicos, por exemplo, são contratados na empresa, uma vez que podem aprender com o conhecimento que técnicos mais experientes gravaram. Além disso, tal informação permite à empresa a detecção de defeitos e o relato de tais defeitos frequentes lá para o fabricante ou distribuidor da máquina. Então, esses passos, como registrar defeitos, são ditos que agregam valor ao negócio. Eles não agregam valor ao cliente diretamente, eles agregam valor ao negócio, no sentido de que o cliente não está disposto a pagar para o desempenho desses passos, e muito menos obtém satisfação pela execução de tais passos. De modo que os passos não são considerados como de valor agregado ao cliente, mas são passos importantes, necessários ou úteis para a empresa que executa o processo. Claro, indiretamente, o cliente é beneficiado por uma melhor gestão do processo de negócio. Então são passos, são denominados que agregam valor ao negócio e não ao cliente. Então, em resumo, nós vamos ter a análise de valor agregado como uma técnica no qual o analista ele vai classificar cada passo no processo em uma de 3 categorias. Valor agregado, ou VA, é um passo que produz valor ou satisfação para o cliente. Para determinar se é ou não um passo de valor agregado, pode ser útil fazer a seguinte pergunta: será que o cliente estará disposto a pagar por essa atividade? Por outro lado, nós temos passos que são importantes para a empresa que executa o processo, não diretamente ao cliente. Então, nós chamamos de valor agregado de negócio, ou BVA. O B vem do inglês business, então Business Value Added, ou seja, valor agregado de negócio. Ele é um passo necessário e útil para o negócio funcionar sem problemas, ou ele é necessário e requerido devido ao ambiente regulatório do negócio. O que é ambiente regulatório do negócio? Às vezes a empresa tem que cumprir normas, leis, regulamentos, e por isso precisam ter alguns passos documentados. Então perceba que pode ser um passo necessário por estar dentro de uma necessidade de regulação para o funcionamento da empresa. E passos que não agregam valor nem diretamente ao cliente, o valor é VA, e nem ao negócio, BVA, são ditos sem valor agregado, que nós vamos classificar como NVA.
Assim sendo, vamos retomar uma aula lá no início do curso e convido a vocês a revisarem a atividade 2, que está no ambiente de ensino à distância, onde tratava o processo para admissão na pós-graduação de uma universidade. Deem uma lida novamente no exercício 2 e respondam a 2 pontos. Primeiro, que passos você pode extrair desse processo? Que passos você pode identificar aí? Segundo, classifique os passos em VA, BVA e NVA. Nós nos vemos numa aula a seguir, depois que vocês colocarem a resposta no ambiente do exercício proposto, ok? Até lá!